paixão mais sincera do brasileiro é o futebol. É isso aí, olá, boa noite, estamos começando mais uma edição do Cartão Verde, obrigado pela sintonia de sempre. Na nossa abertura, os gols que garantiram os 4 grandes de São Paulo nas semifinais do Campeonato Paulista de 2015 e dessa vez como se não bastasse a imprecisão fatídica de um bandeirinha, afinal quem não erra, não é? Ainda colocaram os homens da arbitragem no meio de uma polêmica daquelas. O meio de semana chega recheado de Libertadores, o Cruzeiro saiu de campo agora há pouco, derrotado pelo Huracan por 3-1. Amanhã o São Paulo tenta renascer de vez diante do Danúbio, no Uruguai. Na quinta, o Corinthians recebe o São Lourenço em Itaquera. E o Santos, que terá no domingo o São Paulo como adversário na disputa por um lugar na final do Paulista, jogará nesta quarta em São José dos Campos contra o Londrina, valendo vaga, claro, para a próxima fase da Copa do Brasil. Toquemos a bola, que aqui ao meu lado, já bem acomodados, os nossos titulares. O craque Roberto Rivelino, os jornalistas Vitor Birner e Celso Zelt e o nosso convidado de hoje, figura íntima do futebol nacional, locutor da Rádio Globo, Oscar Ulisses. Muito boa noite a todos. Se divertiu por quê? Já começou a se divertir? Gostou do meu tchauzinho? O tchauzinho que o Celso deu aqui na abertura. Você viu o timing do tchauzinho, não? O cara que interage com a câmera. Com a câmera. Oscar. Prazer em estar aqui. Muito bacana recebê-lo. Agora eu quero ver se você vai dar conta do que você me falou antes de começar o programa. Que a gente vai atacar e tirar o Vitor Birner da retranca. Isso, Não sei se tirar da retranca, mas atacar vai. Até porque não tem como. É só você falar o que pensa que você ataca o Vitor Birner. O Vitor Birner eternamente vai ser atacado. Agora, da retranca, os caras garantem que não vai sair nunca. Não sai, né? Como ele falou na semana que passou que ele era um romântico, é o romântico mais retranqueiro. É ou não é, Celso Não, Zé? eu não sou retranqueiro. Eu não gosto de neofutebol. Essa que é a questão. Retranca romântica. Ele não gosta de arriscar o resultado. Não, arrisco muito. O autônomo joga no 3-4-3. É só ir lá ver. Joga bola, joga bem, mas joga em cima. Chega 7, 8 jogadores na frente. Não tem retranca nenhuma. Vou aproveitar e vou colocar vocês por dentro do sorteio de hoje. Vocês vão ver aí quem tem uma camisa do Vitória, que, aliás, o Vitória usou no jogo que terminou agora há pouco, em 1-1, contra o Anapolina pela Copa do Brasil. O resultado que classificou o Vitória. A camisa, vocês não vão poder ver esse detalhe, mas ela tem um escudo destacável, uma iniciativa para conscientizar os torcedores sobre a importância da doação de órgãos. Uma campanha muito bacana. Então fica aqui o nosso registro. Seja você também um doador de órgãos, é só avisar a sua família. Além da camisa do Vitória, um exemplar do livro Empate, escrito pelo Vinícius Neves Mariano, publicado pela recém-inaugurada editora Simon. Se a nossa enquete de hoje quer saber o seguinte: o fato do povo ter ido às ruas nas tardes de domingos passados aí, e o fato da federação, em certo momento, ter deixado o regulamento do Campeonato Paulista de lado, forçaram o futebol em horário diferente. Pela manhã, o que se viu aqui na capital paulista foi muita gente empolgada com essa possibilidade de ir ao estádio antes do tradicional almoço de domingo. Nós queremos a sua opinião. Você acha mesmo uma boa ter os jogos pela manhã? Uma boa, Oscar? Eu gosto do horário. Domingo, 11 da manhã, acho bacana ter jogo. É a minha opinião também. O Celso, eu já sei que ele vai fazer uma ponderação que eu acho muito válida. Diz aí, Rival. Não, eu acho que não é mal. Depende do meu tempo, né? Se você pegar um verão bravo, 11 horas... Solão. 11 horas da manhã, aí existe uma dificuldade. Mas no tempo normal, o horário é fantástico. Eu acho que dá para você ir ao estádio, que nem você viu. Foram 35 mil pessoas no Parque Antártico, ver o Palmeiras jogar às 11 horas da manhã. Agora chamado Allianz Parque, mas... Agora chamado Allianz Parque. Allianz Parque, o Parque Antártico, lá, o famoso Parque Antártico, para mim ainda é Parque Antártico. E depois, como você falou, você tem a condição de almoçar com a família. Esse é o grande argumento. Aliás, 68% das pessoas gostaram do horário, pelo menos até aqui, contra 32% que não gostaram. Resumindo, olha aqui o Rodrigo Miguel. É ótimo, pois na macarronada do domingo já discutimos o jogo com a família. Eu, particularmente, acho que pode ser uma opção. Eu não gostaria de ver o futebol aos domingos de manhã. Primeiro, por esse motivo que o Riva falou. Segundo tempo, todo mundo prega. Você gosta de acordar tarde? Eu gosto de acordar tarde. Não, mas a questão não é essa. Sua preferência, tudo bem. Mas o voto é dele, Vitor. Uma rodada inteira de domingo eu acho demais, de manhã. Um horário alternativo, desde que não na marra, como aconteceu agora, né? Agora foi na marra, não tinha outro jeito. Agora nós tivemos campeonatos. Campeonato de 98, eu estava lembrando, você tinha clássico de manhã. Teve um São Paulo 2, Corinthians 2, teve um Palmeiras 1, Corinthians 1. O semifinalista de 2000 foi decidido de manhã, Palmeiras e Santos, um jogo histórico, que o Palmeiras fez 2-0, o Santos virou para 3-2 e foi para a final com o São Paulo. Então não é tão novidade assim. Né? O primeiro jogo que eu narrei em São Paulo, na Jovem Pan, ainda em 77,
7. Foi às 11 da manhã. Estreia do Palinha? Ademir da Guia contra Palmeiras e Portuguesa, gol do Ademir da Guia, lembra? Ah, tinha sempre um clássico. A estreia do Palinha, então, Corinthians vira e e Guarani. mexe tem jogo às 11 da manhã. Não, e eu vejo uma vantagem, o jogador já levanta, se arruma e vão pro jogo, né? Eu Fica tanto acho tempo até na que o astral concentração. do público é diferente, entendeu? Até mais, eu arriscaria até dizer que um pouco mais sadio até, entendeu? Eu, como Celso, não gosto de acordar cedo, mas eu acho o horário uma boa, porque você não mata o domingo de quem quer fazer mais coisas. E a própria reação das pessoas, eu conversei com meus amigos palmeirenses, que comentaram, sem que eu perguntasse isso, porque quando saíram do jogo, uns foram almoçar, outros ficaram lá perto do estádio com o pessoal, tomando uma cerveja ali, batendo um papo, quer dizer... eu gosto do horário, resumindo. Não é bom para mim, mas eu acho que o horário é válido. E acho que até... Nunca vou fazer isso aqui, porque tem essa tradição do futebol na tarde de domingo. Mas se houvesse, por exemplo, aqui um jogo grande para televisão no domingo à noite e a rodada de manhã, deixando o domingo livre para as pessoas, eu acho bem interessante. Mais ou menos como se faz na NFL, por exemplo, tem o jogo da noite do futebol americano, tem o jogo da segunda-feira. Um jogo que se destaca muito para passar para o Brasil inteiro. O problema é que aqui, como é um futebol calcado principalmente no crescimento na base dos estaduais, o torcedor do Rio de Janeiro não está muito interessado no jogo grande que tem o Paulista não está muito interessado. Esse é um detalhe, os cariocas têm a praia para concorrer com esse futebol de manhã, mas eu diria até que nesse horário de 11 horas dá até para ver o jogo e ir para a praia ainda. Entendeu? Tranquilamente. Não vamos esquecer que a festa do Penta foi de manhã, já que o Penta foi no Japão. Todo mundo assistiu aqui já uma final de Copa do Mundo de manhã e depois foi para a festa. Que é o grande argumento aqui do José Roberto Silva. Agrada sim porque você pode aproveitar o resto do dia com a família. É isso. O Leandro Percebon foi na tua também, Rivelino. Dependendo da época do ano, acho que sim. No verão, por exemplo, não dá. A Ana Paula Rosa, e tem muita gente aqui falando que está assistindo o Cartão Verde por sua causa, Oscar Ulisses. Mas a Ana Paula Rosa escreve o seguinte aqui: Vladir, Cartão, Oscar, não entendo nada de futebol, mas assisto vocês toda semana. Freud explica. Pô, que ainda bem. Se ele não explicar também, não tem problema nenhum. Também pode continuar acompanhando. Vamos, se você está no Espírito Santo, eu queria mandar um recado. Se você está na região da Grande Vitória, nesse momento assistindo o Cartão Verde, é porque está sintonizado na Vibe TV, que é a mais nova afiliada da TV Cultura, com a Vibe, que tem uma afinidade, aliás, enorme com o público jovem. Tudo a ver com a gente, hein, Vitor Birner? Obrigado. A TV Cultura passa agora a ter sua programação com a Vibe em 21 estados brasileiros. Isso é muito bacana, só aumenta a nossa responsabilidade. Espero que vocês coloquem aí o Cartão Verde na agenda de vocês e participem do programa com a gente. Vamos aproveitar e vamos dar aquele nosso giro semanal. Entre outras coisas, nesse giro vamos lembrar da importância desse 14 de abril. Não pense que se trata de uma data qualquer, principalmente se você tem o futebol em alta conta. Há exatos 120 anos, o futebol, dizem, começava a se organizar por aqui. De lá para cá, o sucesso do futebol brasileiro é inconteste, mas a glória não foi exatamente fruto da organização. Nesse quesito, continuamos divididos entre bolas dentro, como a iniciativa do Flamengo em criar a sua própria lei de responsabilidade fiscal, e bolas fora, como a da Federação Paulista, que não viu nada demais no fato da arbitragem ter o mesmo patrocinador de um time que segue na disputa pelo título. Precisou que a FIFA lhe dissesse, assim não, que papelão. A maneira de tratar a bola do tempo dos nossos pioneiros para cá deve ter melhorado bastante. Difícil é explicar e aturar esse insistente jeitão de MMA. Mas apesar desse jeitão de luta, o nosso velho futebol continua sendo capaz de emocionar muita gente e da melhor maneira possível. É ou não é, Amaral? Muitos não acreditavam no meu futebol. Graças a Deus, pude corresponder dentro de campo. Bom, só para dar uma geral aí, o Amaral foi campeão no Palmeiras, foi campeão com o Corinthians. Ele nasceu em Capivari, defendeu o capivariano, passou boa parte desse início de temporada machucado, voltou para o último jogo na condição de capitão, ficou os 90 minutos em campo. O capivariano fez 3-1 na Ponte e o capivariano, mesmo debutando na elite do futebol paulista, conseguiu se manter na primeira divisão, por isso que o Amaral estava emocionado assim. E depois tem outras coisas que eu queria comentar com vocês ali, eu queria saber de vocês também, o que vocês preferem comentar desse giro. Sobre a questão do Flamengo, eu só tenho uma pulga atrás da orelha, que é a seguinte, é aquela medida provisória que está para ser
votada e muito provavelmente modificada. O grande argumento dos cartolas nesse momento é que os clubes de futebol já estão cientes dessa necessidade de se modernizar. Então, eu não sei, eu achei muito estranho uma medida como essa que vai responsabilizar o dirigente, inclusive depois do mandato, por gestão temerária, por fazer algum dano ao patrimônio e à imagem do clube. Tenha tido uma votação unânime. Os 255 presentes votaram que tudo bem. Estou desconfiado demais, Vitor Bene? Não, eu também estou. Também tá, né? Também estou e eu acho que os dirigentes sabem da necessidade de modernização há muito tempo, mas a modernização vai de encontro ao que os dirigentes querem, né? Até o porquê de assumirem os seus cargos. Então, ela é necessária. Não, então, o argumento tem... Por exemplo, eu te informo aqui que tem muito cartola tentando mexer os pauzinhos para derrubar, por exemplo, a MP. Não, sim. E é nesse sentido que eu estou falando, porque o grande argumento é, primeiro que dizem que a medida do jeito que está, na verdade, fere a Constituição, em alguns momentos cria uma ingerência no futebol que ela é incabível, e esse tipo de coisa de deixar por conta dos clubes, tentando sinalizar que os clubes sozinhos vão... Então, eu não sei. Eles só veem inconstitucionalidade no que não interessa para eles, né? Por exemplo, limite de mandato. Aí é inconstitucional. É muita desconfiança, cara? Não, acho que não, mas menos talvez, até pela tentativa de se acertar agora, pelo que já aconteceu até aqui. Então, acho que há uma falta de confiança que vai dar certo, porque fizemos algumas tentativas anteriormente, nada funcionou. Então, a sua desconfiança é coerente. Todo mundo, acho que todo mundo desconfiando. Você não sabe o que vai acontecer realmente. Acho que alguma medida, alguma atitude tem que tomar no futebol, porque da maneira que está, é impossível também você suportar essas coisas que acontecem. Porque cada um que entra, a bola cresce. E estão pouco ligando. Esse que é o grande problema. Hoje deve 200, amanhã é 400, amanhã é 500, e é uma bola de neve. É uma coisa que a gente até conversou aqui no Cartão Verde. Por mais que a MP seja importante, acho que sempre vai ser possível questioná-la, juridicamente falando, porque ela se baseia em associações. E tudo que é associação é diferente do que é empresa, né? Então, as obrigações são outras, a legislação é diferente. E aí provavelmente será questionado esse ponto da ingerência no futebol das associações que, bom lembrar, na parte legal, elas não têm fim lucrativo. Quando, na verdade, essa é a grande questão. Mas aí você Se o dirigente fosse sério, Riva, o dirigente poderia fazer uma negociação, olha, eu vou transformar o meu clube em empresa, ou criar uma legislação que tenha alguma certa regalia, como, por exemplo, então, diminuição de impostos que uma empresa normalmente paga. Você caiu numa outra... mas não querem mexer nisso, né? A decisão é tão louvável, mas ela destoa tanto do que a gente tem visto. E tem uma outra coisa também que me deixou com a pulga atrás da orelha. O fato é, quando você tem isso numa medida provisória com força de lei, é uma coisa você cobrar. Quando você tem dentro de um clube, quer dizer, o conselho vai julgar quem deve e não deve ser julgado. Você fica à mercê de outra força. Em cima do vídeo do Fosse Sério, você vê que na Espanha, acho que o ex-presidente do Barcelona está com... Ele e o presidente atual vão ser presos. Com multa e tudo, que o problema de sonegação, o problema do Neymar ainda está rolando, porque é sério. E lá as coisas acontecem. Mas é porque lá, Riva, o clube empresa já é uma realidade que a gente tentou aqui, primeiro no texto original da Lei Pelé, que foi mutilado, depois no texto da Lei Zico, que foi mutilado. Pelas mesmas pessoas. E agora uma MP que de novo vai ser mutilada. Nossa luta agora é para que a MP perca o mínimo possível de suas características principais. Porque perder, isso é claro que vai perder. Todas as forças já estão aliadas para isso, né? Até parece que a CBF entrou no meio. Está entrando no meio. Lógico, a CBF é a maior interessada. Não, isso que eu estou falando. A CBF se antecipando. Entrando no meio, já querendo mudar totalmente até o curso disso. E o próprio discurso dos clubes, né, Riva? Eu estava vindo para cá, ouvindo na Rádio Bandeirantes o discurso do presidente do Santos contra a Liga, a favor da CBF, a favor de todas as taxas que são cobradas no Boder hoje pela federação local. Os próprios caras não defendem os interesses, vai querer liga de quem? É uma subserviência pesada, realmente. Eles defendem os interesses, não defendem os interesses do clube. São os mesmos. Mas porque sabe que quando está assumindo, a dívida vai aumentar e não vai acontecer nada. Pois é. Por isso que eu falei, se torna bola de neve. Você entendeu, Oscar? Porque vai entrou o Modesto, está devendo o Santos quanto? Isso aí, e vai continuar mais. Eu não sei quanto, mas eu só posso falar o seguinte, muito. E vai continuar mais, Oscar, porque não tem um limite. Até onde vai isso aí? A situação financeira dos 4 clubes grandes aqui de São Paulo é muito complicada. Dos 4.
É de todo mundo, né? Bom, vamos tocar a bola aqui para o São Paulo, que já está no Uruguai. Na chegada lá, o Rogério Ceni disse, entre outras coisas, que a partir de amanhã ou a Libertadores começa ou acaba para um dos dois que vai estar em campo, né? São Paulo e o Danúbio. A gente vai ouvir aí, na saída daqui, né? O jogo marcado para amanhã, 10 da noite, o Luiz Fabiano e também o Ganso. O Ganso vai falar do jogo, o Luiz Fabiano, sobre o fato dele ter sido relacionado para o jogo. Acho que é um jogo super importante porque é contra uma equipe que já está fora da Libertadores, né, praticamente, né? Então a gente não pode perder pontos para essa equipe. Qual que é a receita para sair de lá com a vitória e continuar vivo na Libertadores, se é que existe, Ganso? Continuar com a mesma determinação, a raça e a concentração que a gente teve nesses 2 últimos jogos. Eu acho que vai buscar a primeira vitória, vai tentar de tudo para nos complicar, mas a gente está preparado porque a gente joga muito mais que eles, né? É a nossa vida, a nossa classificação. Luiz, ser relacionado depois de um longo tempo aí em recuperação, como é que é isso para você? É bom, né? Tá voltando agora, um momento importante, 2 jogos importantes na sequência. Estou feliz de estar voltando, não estou ainda 100%, porque eu acho que para voltar à melhor forma, agora é ritmo de jogo. É só jogando que a gente vai adquirir a melhor forma, mas estou feliz de estar voltando aí. Espero poder voltar bem e ajudar. Interessante, só um detalhe interessante, o Ganso, né? A mesma determinação dos 2 jogos, somente. E a impressão que dá totalmente... Que não tinha nada antes, né? Porque para mim derrubaram. Quando eu falei aqui que o Muricy perdeu a mão, não tinha o grupo na mão, para mim derrubaram o Muricy do São Paulo. E o Muricy, infelizmente, ele devia ter entregado o cargo. Quando questionaram, o presidente questionou ele, que ele falou que ele entregou o cargo. Não. Era deixa, né? Era deixa. Para mim, ele devia ter deixado, porque aí você vê jogadores vibrando da maneira que vibrando, que vê o gol. Oscar, o que eu peguei ali, um outro detalhe da fala do Luiz Fabiano, é que ele chegou a falar que da outra vez que ele voltou, acabou prejudicado, sentindo a lesão de novo, por não estar 100%. Ele acabou de falar que não está 100%. Aí você colocaria o Luiz Fabiano em campo? Pois é, então... É difícil. Eu acho o seguinte, o São Paulo, ele, desde o começo do ano, desde um bocado de tempo, é um time que está aí no imaginário do torcedor como um time forte, um time bom. Eu já coloco em dúvida. Por qualquer que seja o motivo. Se não estava gostando do técnico, jogou mal, o time não é forte. É uma questão de, daí, personalidade, de caráter do time. Se o time não está rendendo aquilo que pode, depois de tanto tempo, também não é um time bom. Então, acho que o São Paulo tem que provar em campo que tem condições de carregar essa fama que tem de que é um time forte, um time bom. Então, não andou até agora. Vai pegar o Danúbio, que está praticamente eliminado, ou já está eliminado, né, da Libertadores. Deve poupar jogadores, inclusive, porque prioriza o Campeonato Uruguaio. Se não resolver nesse jogo, para continuar vivo na Libertadores da América, o São Paulo tem que rever muito o conceito ali, porque os valores estão equivocados lá no São Paulo. Virou o time do agora vai, né? Porque o próprio papo do Rogério Ceni, quer dizer, agora vai pra gente ou pra eles, é a mesma conversa do jogo com o São Lourenço na Argentina, é a mesma conversa do clássico com o Corinthians, é a mesma conversa do clássico contra o Palmeiras. Quer dizer, até quando a gente vai aparecer esse São Paulo, esperar esse São Paulo aparecer? Vitor, a gente não falou aqui, o São Paulo não vai ter, o Denilson está suspenso, o Wesley também não está inscrito nessa fase. Vou pedir para rodar aqui os gols da vitória do São Paulo sobre o Red Bull 3-0. Eu queria que você traçasse um link. Isso vai ajudar de alguma maneira? Você acha que são coisas totalmente diferentes? Se o São Paulo chegasse combalido lá, seria uma outra história? Não, acho que ajuda, né? Porque pelo menos o Milton usou um esquema que o Muricy utilizou em alguns momentos. Não a mesma formação, mas, por exemplo... Mudou um pouco o Ganso, né? Adiantando um pouquinho mais o Ganso, com essa linha de três. Que foi o nome do jogo aí. Eu gostei. Você abaixou na falta, participou do Eu acho que ele foi um dos principais lances, acho que ele jogou bem. Eu gosto muito do Michel Bastos, porque é consistente, faz a marcação e o apoio sempre de uma maneira regular, ele não oscila tanto durante os jogos, fora que não tem essa atitude malemolente que o Riva citou em alguns momentos. Mas pelo menos tem uma configuração do jeito do time jogar, que é mais interessante, que o próprio Muricy usou e preferiu abrir mão, apostando no vice-campeonato brasileiro, usou. Quando o São Paulo fez o gol contra o São Lourenço, ele tinha modificado para essa configuração, com escalação diferente. Quando o São Paulo jogou bem contra o Corinthians, ou fez um jogo equilibrado contra o Corinthians, na derrota por 1-0, também jogou com essa configuração, que o Muricy, para mim, errou ao não utilizar. Tá? O Milton Cruz usou e vai repetir, provavelmente, contra o Danúbio. Quer dizer, já é uma coisa que dá um pouco ali de cara para o time, uma cara diferente. Deve jogar o Rodrigo Caio, né? Mas depois a outra então, eu acho que a ausência do Denilson não é um problema. Talvez ela
deveria acontecer até por outras razões. Não precisava ter suspenso ou se machucar. A gente entendeu o que você quis dizer. Porque eu acho que o Denilson, por exemplo, é um volante que tem dificuldade para cobrir o lateral. O volante, geralmente, ele tem que ter um papel de liderança para aproximar o meio-campo da zaga quando vê que as coisas não estão bem. O Denilson não exerce essa função. Tem uma qualidade de passe, no máximo, razoável. E falando em lateral, na direita, vai Auro ou Paulo Miranda? Pelo que eu conheço, o estilo Milton Cruz, a tendência é Paulo Miranda. Acho que sim. A tendência é Paulo Miranda, porque mais experiente. E eu acho que até quando você joga com 2 volantes que tem um pouquinho ali mais de saída, como o São Paulo vai fazer com a bola, é que tem essa mania do brasileiro, né? De jogar sempre com o volante segurando. Na Alemanha, na Copa do Mundo, os volantes saem. A Alemanha jogou o tempo inteiro com o zagueiro nas laterais, chegou a jogar com 2 zagueiros laterais, brigaram com o Lano. Mas a qualidade era outra, pelo amor lógico, de Deus. Riva. Mas também a qualidade do adversário é outra. É que nem hoje não é só do time que joga. Mas eu acho que passa muito por aí. Se você colocar, não, o time está jogando com muito volante, depende da qualidade do jogador. Sempre. Ele vai jogar com o Rodrigo Caio e o Hudson, né? O meio campo. Provavelmente. Agora, a Alemanha, né? Meu Deus, o meio campo da Alemanha era fantástico. Realmente uma qualidade muito boa. Eu acho que a Alemanha tem time bom, mas eu gosto. Eu gosto. O pessoal sabendo jogar, lógico. Volante inteligente, sabendo marcar, mas quando tem a posse de bola, saber o que faz. Isso é importante. Eu acho que o Bayern de Munique, o Guardiola, para mim é o maior treinador, para mim, atualmente, o maior treinador do mundo, para mim. Ele jogou só com um zagueiro. Lembrei do Vitor Bida. O resto tudo na frente. Porque ele tem uma qualidade que é impressionante. Ele marca lá, ele rouba a bola no campo do adversário. Essa bola não chega aqui. Então ele meteu 5 ou 6, parece que foi. Então, você vê, é um negócio fantástico. Claro, pela qualidade que ele tem. Que nem você falou, acho que concordo. Não adianta se ele tem os cabeças de bagre. No Bayern é mais fácil, né, Riva? Não. Botar um zagueiro só no Bayern é mais fácil. O Vitor Bida, só para falar, o Sabella, uma resposta até sexta-feira. Só para. O Sabella responde até sexta-feira. Ali, o desejo de contratação do Carlos Miguel Aidar não é o Sabella, né? O Ataíde pensou em contratar o Abel Braga, o Aidar não quis, e aí permitiu que o Ataíde fosse tentar trazer um treinador estrangeiro, mas a minha impressão é que o presidente do São Paulo continua querendo o Vanderlei Luxemburgo, que está sendo questionado no Flamengo com razão. Desistiu porque a reação foi muito forte. A torcida, né? Inclusive a torcida organizada, mostraram para o Aidar que não era o treinador que queriam, tá? Ia ser difícil ali administrar o Mano Menezes no São Paulo. E eu acho que a prioridade do presidente é o Vanderlei Luxemburgo ainda. Do diretor de futebol, do vice de futebol, melhor dizendo, é um técnico estrangeiro. Porque até a chegada do Luxemburgo vai enfraquecer muito o Ataíde. O Luxemburgo vai lidar diretamente com o Aidar, né? Tira o poder do vice de futebol, faz as mudanças no CT, que muita gente no São Paulo cobra. Então, ali tem uma briga política que vai além da escolha do treinador. Lembrando que o Luxemburgo quase rebaixou o Atlético Mineiro, que o Luxemburgo foi muito mal no Fluminense, que o Luxemburgo gastou uma fortuna no Grêmio, o São Paulo tem problemas de dinheiro para contratar e o Grêmio não fez grande campanha, que vai exigir as regalias do passado. É discurso isso? É discurso? Não, é uma avaliação técnica. Quem está aqui esperando você botar um ponto final. Eu não contrataria nenhum nem outro, tá? Não, tudo bem. Mas entre os dois, pelo menos, a visão é séria. Fica pior, cara. Tudo, né? Só citar algumas pessoas aqui. O Dalton Arruda falando que é o seguinte, na Europa, Inglaterra, Itália, vocês jornalistas acham lindo o jogo de manhã. Já no Brasil... Eu acho que ele não ouviu o mesmo programa. Talvez. A gente achou bom o jogo de manhã. Achei alguém que não gosta de jogo de manhã. Cléo Marques. Os jogos do Paulistinha já não têm sido agradáveis. Pela manhã, então, reticências, diz o Cléo Marques. Grande Cléo Marques. O único até agora que não gosta de jogo. O que não falta aqui são fãs seus, Oscar. Muitas mulheres. A Luciana Onça falando que gosta de futebol, não perde um programa. A Lisa Carriel também falando que assiste com o noivo. Rodrigo Fidalgo e Ian Paolo. Oscar, o melhor pro gol do mundo. Fez parte da minha infância, Vladir. Escreve ele aqui. E Simon, então, vamos do São Paulo para o Santos. Faz o jogo de volta contra o Londrina pela Copa do Brasil amanhã, 7h30 da noite, em São José dos Campos, Vale do Paraíba, aqui em São Paulo. O time já está, segundo o técnico Marcelo Fernandes, o elenco mostrou muito desgaste depois do jogo no final de semana com o 15 de Piracicaba e a tendência é que ele leve a campo um time praticamente reserva. O time que ele montou hoje no treino pela manhã tinha 4 titulares. O Robinho está fora, né? Sentiu dores na coxa, não tem lesão, mas não joga. Vamos ouvir o Marcelo Fernandes. Bom dia a todos, né?
Parabenizar principalmente o Santos, que hoje é dia do aniversário do clube, 103 anos. É uma honra muito grande trabalhar nesse clube centenário. A respeito do Robinho, ele está fora do jogo, ele continua em tratamento. E o que eu vou falar para você adiantar do jogo do Londrina, do 15 para o Londrina, é o seguinte: estamos realizando os testes, avaliação médica. Foi avaliado ontem, foi avaliado hoje. E nós estamos dependendo disso amanhã para colocar o time em campo. Então, esse já foi designado a tempo, né, esse jogo de volta em São José dos Campos, né? É um assunto de direção. Logicamente, agora, quando chegou o jogo, a viagem, se não pudéssemos viajar, seria melhor, mesmo sendo uma viagem curta, como você falou. Mas acho que é isso aí, cara. Eu já estava alinhado, essa situação, já veio marcado faz tempo esse jogo. E é um jogo difícil, um jogo importante. Vamos para São José, a equipe está bem disposta, está todo mundo bem focado, tirar o olho do Campeonato Paulista. E agora é Copa do Brasil, um adversário difícil, que ganhou do Curitiba domingo dentro dos seus domínios. Tem um jogo de volta no domingo também, já estivemos vendo jogos. E é ter calma, tranquilidade, mas com muita vontade para conseguir a classificação. Ok, Oscar, vou tocar a bola para você. O que você acha desse Santos aí? Tem pinta de campeão? Paulista? Tem pinta. Eu acho que tem condições, né? Porque tem o Robinho. O Robinho é um jogador que está num bom momento, ele é bom jogador, ele desequilibra. Eu acredito muito em forças individuais, em jogos decisivos assim. Ricardo Oliveira, muito bem. Você concorda comigo, Riva? Concordo com você. Porque ficaram os 4. Agora tudo para acontecer. Agora você tem momento. Eu acho que o momento do Corinthians é fantástico. Depois do Santos. Aí vem Palmeiras e São Paulo. Mas são clássicos. É difícil você cravar. É difícil. Vai ganhar esse aqui, mas eu acho que... eu acho que o Santos está com meio de campo bom. Não, tá jogando e tem bom ataque. Quer dizer, o time tem alguns jogadores acima uma idade já complicada, se realmente os exames mostraram esse desgaste todo aí, né? Acho que esse pode ser um... Então, mas no Campeonato Brasileiro, não agora, né? Não agora? Acho que não. Mesmo tendo que jogar com Londrina e depois... Mas tá encarando esse jogo do Londrina, acho que até com de um jeito até um pouco perigoso. Porque eu não acho que o Londrina deve ser um time tão... Eu não conheço tão bem o Londrina assim. Não, o discurso do Santos é de respeito ao Londrina, que é um jogo difícil, etc. Nem pode ser diferente. Mas acho que o Santos deve passar, deve conquistar a vaga na Copa do Brasil. Londrina também não está nem aí para a Copa do Brasil. Também não vai entrar com o time titular, porque tem o jogo de volta no Couto Pereira. Essa sim é uma chance real de título do Londrina. Aliás, bicampeonato. Sim. Paranaense, né? Agora, nessa reta final, acho que também concordo com o Vitor. Quanto mais experiência, melhor nessa reta aí. Pelo menos para essa arrancada desses 3 clássicos, né? Já que agora é só ida. O Santos, dos 4 times, embora tenha pego o adversário também mais fraco, mas foi o que menos sofreu e o que melhor desenvolveu o seu futebol durante o jogo inteiro. Sem dúvida. Né? Os outros 3 penaram. A melhor apresentação dos 4 grandes do final de semana, tudo bem que o 15 de Piracicaba era muito mais fraco que a Ponte Preta, foi a do Santos. Pô, depois dessa levantada de bola, vou até pedir para o pessoal mostrar os gols aí do Santos. Teve pênalti ali. 2, né? Esse é... Não, eu vou te falar, quem viu o 15 jogar contra o Corinthians, eu achei que ia ser um 15 diferente contra o Santos, cara. O Santos realmente não sei se teve se foi a atitude santista que no final acabou barrando o ímpeto do 15, mas que foi um adversário menos perigoso do que aquele que encarou o Corinthians, ou não? Não foi, até porque uma coisa é você jogar em casa com o time do Corinthians cheio de reservas, time desfigurado, ainda sem entrosamento, pegar o Santos, que tecnicamente, se a gente for comparar com o time do Corinthians, que entrou em campo contra o 15 de Piracicaba, o Santos é muito melhor. Eu concordo com você, eu acho que o Santos e o Corinthians têm jogado o melhor futebol. Depois a gente vai falar do Corinthians, eu acho que o time parece que cai um pouquinho, o Santos já tem a impressão que mantém o padrão. Não acho que a parte física está pesando. E Lucas Lima bem. Esse garoto, isso que eu ia falar, Lucas Lima jogando um grande futebol. Realmente, já o ano passado no Campeonato Brasileiro, foi um dos principais jogadores do Santos e vem mantendo. Vem cada vez melhor, mais maduro, mais equilibrado, realmente um grande jogador. Não, e a gente está falando que o Santos tem chance, não é porque hoje é aniversário do Santos, não é porque 103 anos, aliás, bem lembrado, Ulisses. Segura o coração, Vladir. Bom, queria citar aqui o Vinícius, autor do nosso livro aqui, Empate, está assistindo o cartão, falando que honra ver um exemplar do empate na mesa do Cartão Verde. A honra é nossa de ter o livro aqui. Ele já não pode concorrer, hein? Já não pode concorrer. E tinha GE, não pode concorrer, é verdade. Nem o Vinícius, não vão dar atenção, não vão dar o livro. Nem o Vinícius, nem os parentes do Vladir, nem o Osmar.
E nem o São nosso todos vetados, Vinícius assim. também na nossa Nem os produção. Birner, né? Não, o Vitor pode, mas o Vitor Santos Mas pode. eu vou aproveitar e vou fazer um registro aqui. Tinha um Twitter aqui brincando com o título do livro, perguntando se era baseado na obra do Tite, essa coisa. Na verdade, é uma brincadeira com a decisão de 50. Muito bacana, aliás. Eu consegui ler já uma boa parte. Oscar, eu vou tocar a bola antes de a gente acabar o primeiro bloco. Tem torcedor do Galo aqui também pedindo para a gente falar sobre o Atlético, que amanhã joga em Guadalajara contra o Atlas. E tem uma questão aí, tem uma briga também no Campeonato Mineiro, porque o Cruzeiro queria jogar no sábado. Porque volta a campo, perdeu hoje 3-1 do Huracan, está dependendo de uma vitória no próximo jogo e volta a campo na próxima terça-feira, por isso queria jogar. Já o Atlético está lá no México, vai para o México, só volta de lá na quinta tarde. Faça o jogo que horas e que dia? Então, eu te pergunto, que horas que vai fazer esse jogo? De manhã. De manhã. Domingo de manhã. Faz a média e bota o time para jogar nessa média, domingo de manhã. E vai ser uma... vai ser um... A atuação do Cruzeiro hoje labuta, foi lá. horrível. A atuação do... também mal, né? Poucas vezes eu vi o Cruzeiro jogar tão mal na minha vida. O Huracan tinha vencido 2 jogos em 9 rodadas do Campeonato Argentino. Nas 4 partidas da Libertadores não tinha vencido ninguém. Empatou com o Mineiros de Guaiana dentro de casa. Os 2 jogos que tinha jogado em casa tinha empatado. Mas você sabe, Vitor, o que eu acho é o seguinte, o futebol hoje, ele depende muito do adversário. E o adversário que motiva e aquele que não motiva tanto. Então, mas eu acho que ele Você pega Santos e um time pequeno, aí você vai botar Santos contra o Corinthians, Santos contra São Paulo, a motivação é diferente, o jogador parece que entra com um jeito diferente. Tem razão. A concentração é maior, o time rende mais. Mas, Oscar, esse jogo era importante para o Cruzeiro. Você tem um resultado... Você estava indo tão bem até agora, Revilho. Até agora você estava indo, mas é o que você vê. Você estava... Se o Cruzeiro consegue... Só no ataque, Não, mas se o Cruzeiro consegue um resultado positivo lá, já está já está classificado, aí ele não reclamava, não ia reclamar de jogar no domingo, porque terça-feira ele já estava respirando tranquilo. Agora, complicou a vida dele, porque vai jogar o último jogo contra o líder, que é o... Universitário Sucre, que ganhou o jogo de hoje contra o Mineiros. Então, ele pode até ficar fora da competição, porque o Huracan pega o último colocado, que não ganhou nenhum ponto, que é o Mineiro, pode fazer 10 pontos. O Cruzeiro tem que fazer um empate, se empatar, mesmo um empate, o Cruzeiro está fora. O Cruzeiro. Por isso, essa preocupação dos dirigentes de tentar... E complicou a Federação Mineira, viu, Riva? Porque a Federação tinha prometido que não ia, para usar uma expressão da diretoria do Cruzeiro, sacanear o Cruzeiro 2 vezes. Porque não nos esqueçamos que hoje é terça, E ele já o Cruzeiro domingo, jogou é hoje e verdade. ele já jogou num domingo. Sim. Então, o Cruzeiro até vendeu ingressos para o sábado já. E o próximo jogo Então, do Cruzeiro da situação Libertadores era terça-feira. É séria a situação. E só para dar uma geral até antes de encerrar o bloco também, se vocês quiserem falar sobre isso também, uma do futebol carioca. O Fluminense apresentou hoje o Pierre, que só vai poder jogar no Brasileiro, volante, estava no Atlético. E o Botafogo conseguiu levar o jogo contra o Flu de volta para o Newton Santos, né? Para o Newton Santos. Engenhão. O que já causou briga? O Fluminense já veio a público, o presidente do Fluminense agora no meio da tarde publicou em redes sociais uma carta falando contra a federação. Quer dizer, a briga continua. Ali tem uma briga, o Botafogo e o Vasco estão ao lado da federação, o Flamengo e o Fluminense contrários. Vimos algumas coisas estranhas de discurso, inclusive de dirigentes da federação, né? Então eu acho que esse é o jogo que a gente tem que ficar de olho na arbitragem. Não dizendo que vai ter alguma coisa, que existe alguma espécie de tramóia, mas vale muita atenção com a arbitragem. E não é para ficar de olho Teremos apenas... de ficar de olho também no Flamengo e Vasco também. Mas muito. E não apenas E com... eu estou, só para tirar o rapaz da retranca, eu estou prestando atenção aqui, Revilino, eu queria saber qual o jogo que a gente não tem que ficar de olho na arbitragem. pô, quer ultimamente? Porra, tem um monte, Oscar. Tem um monte. Tem um monte? Tem. Se você pegar, por exemplo, um São Paulo e Corinthians, pegar um jogo que dá muita polêmica, onde os dois clubes têm uma relação muito boa com o Marco Paulo Del Nero, muito boa com a Federação Paulista de Futebol, hoje, você não precisa ficar de olho na arbitragem. O juiz pode errar, porque errar é normal. Mas São Paulo e Corinthians é o jogo que dá mais polêmica. Por isso que eu peguei esse. Mas eu não acredito. Quer dizer, teoricamente, Flamengo e Fluminense podem ficar fora. Eu não estou dizendo que vão, mas Não, assim, pelo menos você que jogou futebol, você que vai dizer que é chamar um intervalo. Então guarda essa, porque você me falou de uma dividida que você queria colocar o Riverino, e se a gente parar o papo exatamente aqui, na volta você vai conseguir colocar ele numa dividida. Bom. Você faz isso ou não? Faço. Bom, vou entregar. Vamos fazer rapidinho também o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco falamos de Santos e São Paulo, que farão uma das semifinais do Paulista, né? Já falamos aqui de uma delas, e na volta vamos colocar então o Riva em mais uma dividida. Traremos também para vocês outras notícias, juízo com esse controle remoto na mão. Até já.
Estamos de volta, então vamos colocar o Rivelino em mais uma dividida e a bola voltará ao Vitor Birner. Pô, eu ia dizer, para o pessoal ficar de olho na arbitragem, e o Riva vai poder falar melhor do que eu sobre isso, que jogou futebol, que não é só o lance decisivo do impedimento do pênalti. É como o juiz fala com os jogadores do time do outro, se inverte a falta, se ele está tentando irritar uma equipe e acalmar a outra. Se o time precisa fazer o gol, ele prende o jogo, aí o time faz o gol, ele precisa correr, ele solta a partida. Tem vários jeitos do juiz conduzir a partida, isso eu vi Tele Santana falar, foi com ele que aprendi. Agora eu quero saber do Riva. Lance, por exemplo, Corinthians e Ponte Preta. Má intenção ou erro? E quantas vezes você viu um juiz apitar uma partida sua mal intencionado favoravelmente ou contra você? É comum? Não é comum. Para mim não é comum. Eu acho que o árbitro está ali para ser honesto, para apitar, senão, pô. Se você levar para esse lado, então se o Fluminense e o Flamengo estão brigados com a Federação Carioca, então a arbitragem vai prejudicar o Fluminense e o Flamengo, isso é ridículo, pô. Isso aí, eu não consigo aceitar. Mas já viu acontecer? Não, eu particularmente, mesmo o Corinthians prejudicado, eu fui muitas vezes prejudicado no Campeonato Brasileiro, jogando no Rio contra o Botafogo, o Corinthians, pênalti, não deu. O lance da falta contra o Palmeiras. Também. Então, tem muita, mas eu acho mais um erro. Tá. É uma coisa agora, um erro, esse lance da contra-ponta, eu acho mais um erro. Não foi na intenção de prejudicar a Ponte ou favorecer o Corinthians, mas eu vejo, porque se um juiz entrar já premeditado, eu vou segurar, eu não vou deixar jogar, eu vou dar ali, vou irritar você, eu sei que você vai ser expulso. Aí, pô, aí o futebol... Mas na dúvida, futebol não, eu acho que eu não gostaria de pensar dessa maneira. Mas na dúvida você não acha que às vezes... O caso do Palmeiras, por exemplo. Não. A gente falou tanto do Palmeiras, do patrocinador, eu acho que isso acabou prejudicando o Palmeiras. Concordo. O juiz ter o mesmo patrocinador do Palmeiras. O juiz não deu 2 pênaltis para o Palmeiras. O Botafogo de Ribeirão Preto quase ganha o jogo num lance em que o jogador estava impedido. Podia ter dado cartões que não deu normalmente. Mas aí, Celso, fora o andamento da eu acho que a gente tem uma mania muito ruim, um companheiro de redação aqui de outros tempos insistia nisso, que a gente já começa a duvidar da idoneidade do juiz na hora que ele é escolhido. Eu acho isso muito ruim. Mas quando você escolhe o patrocinador para arbitragem, que é de um dos times que está no jogo... Ele entra pressionado, o juiz se sentiu pressionado. É um efeito colateral ia ter. É um ano. Entendeu? Para complicar um para outro. Posso adiantar meu cartão? Pode. Meu cartão era esse. Vai ser, mas da maneira como foi focado. Eu acho que isso aí foi premeditado para mim. Os homens lá dentro sabiam que dessa polêmica toda, e já sabiam que ia sair. Mas aí, vem o chefe da arbitragem da Federação Paulista, bate no peito e fala, não, a gente sabe que aqui todo mundo, ninguém deve nada para ninguém, e a gente vai manter. Aí vem a FIFA, por isso que a gente falou, puxão de orelha, porque tem coisa pior do que essa. Mas eles estavam sabendo disso. É feio o desfecho. Mas o foco foi outro. A semana toda se falou do quê? Do patrocinador. O interesse do quê? Foi o quê? Da federação. Foi Dos patrocinadores, aliás, são 2. Estou falando. Para mim, o foco foi desse lado que eles levaram. Eles sabiam tudo o que ia acontecer, vão falar. Eu acho que até aí ganharam mais dinheiro. E os coitados dos árbitros, acho que os árbitros... Dançaram. Nem receberam foram os únicos nada. Que perderam nessa história. Agora, eu queria falar sobre esse tema que o Vitor Bino abordou, sobre o juiz trabalhar no resultado, em lances que não são tão chamativos, ele atuar e favorecer este ou aquele time. Eu acho que juiz de futebol também tem que ter talento. E tem árbitro que ele até pode conduzir um pouco o resultado da partida com tanto talento, ele é tão bom que você não percebe claramente isso. Lá atrás, por exemplo, a gente tinha um árbitro que apitava muito bem e que gostava do empate, falava, era o Romualdo. E ele tinha uma habilidade para apitar e ele conduziu o jogo de uma certa maneira, não que fosse desonesto, mas era uma característica dele, ele tinha muito talento para apitar. Então, o juiz... E hoje em dia eles estão encurralados por conta da eletrônica. A televisão está mostrando a todo instante lances que jamais se perceberia a olho nu. Então, é um problema terrível. O bom juiz, ele consegue conduzir a partida. O bom juiz é um perigo, né? Às vezes, o juiz mal intencionado é perigoso, evidentemente, mas se ele tiver boa intenção, ele conduz bem a partida. O talento do juiz é importante para o andamento do jogo. Ô, Celso, vou tocar aqui e a gente vai falar do Corinthians. Quer citar alguém aí? O placar continua mesmo. O Marco Antônio, aqui ainda a questão dos jogos de manhã, né? Faz uma boa lembrança. E até na Copa, jogos são realizados de manhã, porque não nos estaduais e até no Campeonato Nacional. Só que na Copa, Marco Antônio,
tem que fazer de manhã, de tarde, alguns até de noite, para dar conta de fazer todos os jogos daquele período de um mês, né? Não é o caso dos campeonatos. Bom, eu aqui, ó, nos últimos programas, não lembro de ter tanta gente aqui no Twitter. Vou citar alguns aqui, a Jerusa, o Ederley Pereira, Carlos Henrique, Rogério Padovani, Neide Dias Fernandes, falando que espera que o São Paulo jogue com ímpeto. O Rogério Padovani falando para o Oscar que o São Paulo tem problemas seríssimos de velocidade, diz ele aqui. Estevam Pavan, Orlando Magalhães e por aí vai. Bom, poupar não é a onda do Tite, pelo menos foi isso que ele sinalizou no treino que realizou hoje à tarde com o elenco. A gente vai ouvir aí o Jadson, que foi quem conversou com os jornalistas depois do trabalho. A gente já retoma o papo. Vamos ouvir o Jadson. A gente tem que pensar primeiro no São Lourenço. Não tem nada garantido. Claro que a nossa situação é muito confortável, mas a gente não está classificado ainda. Então a gente tem que fazer mais uma boa partida, continuar com a nossa invencibilidade dentro de casa, que isso é importante. Então, a gente vai para conseguir a vitória contra o São Lourenço. Então, não tem que pensar no jogo do Palmeiras, porque o Palmeiras é só depois. Vai ser um jogo muito duro contra o São Lourenço. A gente precisa da vitória, porque a gente precisa fazer uma boa pontuação para terminar bem aí, para depois ter a vantagem de jogar em casa. Então, não tem nada de deixar a outra equipe ganhar para favorecer a outra. Isso aí é fora de questão aqui na nossa equipe. Bom, Corinthians e São Lourenço na quinta, 10 da noite. Tem essa questão de jogar depois do São Paulo, sabendo do resultado do São Paulo. Talvez mude as coisas, né? Era o time completo, só o Elias teve um problema durante o treino e depois acabou dando lugar para o Bruno Henrique, né? E eu acho que essa passa a ser a dúvida do Tite, dependendo do resultado do São Paulo. Se o São Paulo, se o Corinthians se classificar, talvez o Elias seja poupado. Isso que mas também não muito mais do que isso, porque na Libertadores a gente fala muito em classificação, em primeiro lugar do grupo. Não é primeiro lugar do grupo, é primeiro lugar no geral, para você carregar até a decisão, a vontade de jogar em casa. De jogar em casa. E só um detalhe, nós estamos começando uma temporada. Parece que nós estamos terminando uma temporada. Mas o Corinthians tem desgaste físico. Porque não te ganha, porque cansa. Pô, nós estamos iniciando a campeonato. Vou ter um brasileiro, e aí, como é que vai ficar, então? Então, eu também não entendo isso, essa preparação toda. Se prepara hoje a medicina. E eu tenho o seguinte, eu prefiro, se fosse eu, você prefere jogar ou treinar? Eu quero jogar do que treinar. Mais jogo do que treinar. Eu prefiro mais jogar do que treinar. Mas o Vitor tocou num ponto aqui, eu queria o seu olhar clínico, usá-lo te perguntando o seguinte. Muita gente com quem eu tenho conversado, tem me falado que sente já o Corinthians não tão bem como estava em um mês e pouco atrás. Você acha que pode ter realmente um... Não, você pode ter. É normal, não vai jogar, manter uma coisa. Mas a única coisa que eu acho estranho, nós estamos iniciando uma temporada, não estamos em fim de temporada, e vamos ter que começar um Campeonato Brasileiro aí pela frente. Mas, Riva, uma coisa eu perguntei para o Gaspar, ele negou, e eu achei curioso, porque o começo de temporada do Corinthians foi muito forte, inclusive na parte física. Por isso teve alguns jogos com 10 jogadores. Por exemplo, a melhor partida do Corinthians para mim na Libertadores foi aquela com os Recaldas, que o Sheik gastou a bola. O Corinthians teve jogador expulso no primeiro tempo, jogando na Arena Itaquera. E eu me pergunto se cientificamente é possível um time correr tanto no começo da temporada, sem um trabalho específico para isso, que já prevê um declínio em certo momento da temporada por conta do desgaste, porque é um trabalho diferente. Eu acho que é muito cedo para ter esse desgaste, meu ponto de vista. Você está iniciando uma temporada. Você pode baixar um pouco a densidade de jogar. Então você pode perder um pouco aquele. Você pode, mas de repente você fala, fisicamente vai embora. Não, então, agora, Riva, como é que vai ser esse Campeonato Só Brasileiro? um exemplo. O Corinthians, quando marca a saída de bola, marca muito bem. E aí, geralmente, não consegue deixar o adversário fazer a transição e joga muito. O Corinthians, nos últimos jogos, ele passa menos tempo tentando marcar a saída de bola. Isso certamente é uma orientação do treinador, porque os jogadores não estão aguentando fazer. Mas aí é questão de perna, não é de saber fazer. O Corinthians caiu na produção, na nossa cabeça, na cabeça do público. O Tite nunca falou isso. O Tite sempre falou que o objetivo dele não é nem aquele time que voou contra o São Paulo. Mas eu trouxe como feedback da torcida. E nem o que não ganhou do Red Bull. O Tite sempre prega que vai chegar na média entre tudo isso. E isso o Corinthians não está devendo. E tem gente está nessa média. Tem gente aqui pegando no teu pé, Rivelino. Eu vou pedir para a gente mostrar o gol, então, do Corinthians, que garantiu a vitória contra a Ponte Preta, porque depois a gente vai ver o lance do impedimento, né, do gol do Cajá. E aí é o seguinte, o Adailson Pereira escreve o seguinte: cartão verde, converseiro esse Rivelino. A Ponte foi prejudicada sim, diz ele. Acho que você nem negou isso, né? Mas...
Tá aí o lance. Esse é o gol. Eu acho que até o primeiro lance é mais difícil que o segundo. Vai ver frisado. Realmente é um lance difícil. Ele acerta O primeiro é difícil. O primeiro ele é acerta. difícil, de verdade. O segundo, para ser sincero, eu estava preocupado com a posição do Renato Cajá em relação ao último corintiano. Eu nem lembrei da linha da bola. É claro que o auxiliar tem que lembrar da linha da bola. Mas acho que a reclamação do Adailson é claro que a Ponte Preta foi prejudicada, né? Mas eu não sei se dava para... O que disse o Vitor Biner para a gente quando a gente falou para ele que o lance era difícil? Você lembra o que você falou? Falou que era um lance muito difícil. Eu falei, não acho muito difícil, mas não era e fácil. Não é um lance fácil. Boa, Vitor. Mas é um lance cantado, não é? Não é Vamos no meio termo aí. Vamos adotar isso aí. Eu acho um lance muito difícil, bastante difícil, porque é um segundo. O passo do jogador para ele ficar na frente da linha da bola é meio segundo. É muito rápido. E o Bandeira, enfim, errou. Não, e você... Ele cometeu um erro. E ninguém na frente, os dois jogadores na mesma linha. Mas independentemente disso, se você pegar o gol de novo ali, você vê que se você adiantar meio segundo, o momento do chute, um pouquinho, o outro jogador já está um pouco mais à frente, é muito difícil. Eu acho muito difícil. Ele só vê uma vez, hein? Mas errou. É que você falou, tecnologia. Ele só vê uma vez. O bandeirinha só tem o juiz tem aquele lance e a gente vê, às vezes, 3, 4, 5 vezes para falar... Estava ou não estava? O Vitor Biner só se manifestou segunda-feira. É o tipo de jogada cantada para ligar o alarme para ele, o que ele tem que fazer naquele momento. É aí que eu me pego. O que é mais fácil. É uma jogada limpa para ele fazer ou eu dou ou eu não dou. Então ele pensou na hora. Mas sabe o que pode acontecer? Também estava mal colocado o Bandeira. Não estava. Podia estar pelo mal menos colocado. Pelo que a gente viu, não estava. Às vezes ele pode estar numa que ele vê o jogador impedir. É que eu, no lance corrido, se é para falar do momento, eu tive a impressão de impedimento na hora do lançamento e na hora do gol tinha certeza que não estava. Pois é. Você é uma bandeira. Então o juiz bandeirinha acertou. Comeu a sobremesa, cumpriu o dever no lance mais difícil. O Santista Roxo aqui está cobrando uma coisa que o Oscar já lembrou pra gente, aqui, os 103 anos do Santos Futebol Clube. O Márcio Aguiar, não sei se é ele o tuiteiro que tinha no começo aqui, antes da gente entrar no ar, até feito um comentário falando que o nosso futebol está uma várzea, então a gente podia ficar mesmo com respeito de desafio ao Galo. Então, tinha sido a ofensa à várzea, essa verdadeira várzea. Respeito com a várzea, CMTC Clube, desafio ao Galo. Tinha categoria, Era maravilhoso. E o Júlio César Matheus lembra um detalhe interessante. Ele está falando assim, o juiz pode até não ser mal intencionado, mas que a camisa pesa, isso não tenha dúvida. Bom, o histórico de Corinthians e Ponte Preta em decisões... Ainda se tiver um patrocínio, pesa mais, né, Vitor? Nesse caso pesou, mas acho que não foi bom para o patrocinador incomum. Se for o mesmo. Bom, vamos falar do Palmeiras, que terá a semana toda para se preparar para a semifinal contra o Corinthians. Hoje o time fez um jogo treino contra o Nacional, ganhou 3-0, mas a situação do técnico Oswaldo Oliveira não é das melhores, não. Ele vai ter desfalques, né? O Vitor Hugo, o Vitor Luiz, o Leandro Pereira suspensos. O José Roberto vai ser acompanhado praticamente até, muito provavelmente, o dia do jogo. A gente vai ouvir aí o Arouca. Tem um retrospecto bacana contra o Corinthians. 5 decisões seguidas de Paulista vestindo a camisa do Santos, hein? Vamos ouvir o Arouca. É uma marca positiva, né? Graças a Deus tive essa felicidade de chegar em mais uma grande semifinal. Sem dúvida o segredo é ter o foco, né? Focar, porque é jogo único, então acho que não tem que entrar desligado de maneira nenhuma. A gente vai trabalhar, sabemos da nossa qualidade, do nosso potencial, a equipe que está evoluindo a cada jogo. Fiquei muito feliz com o desempenho da equipe nesse último jogo contra o Botafogo, porque é difícil jogar contra uma equipe que vem totalmente recuada e explorando bastante contra-ataque, que eles sabiam fazer muito bem. E do início ao fim nós jogamos atacando e defendendo ao mesmo tempo, né? Chegando toda hora na frente e não dando espaço para a equipe do Botafogo. Então, no meu modo de ver, a equipe está ficando muito madura, mas muitos colocando o Corinthians como favorito, mas no meu modo de ver o favoritismo fica meio dividido, né? Fica meio a meio por se tratar de um clássico e ainda mais por ser jogo único, mesmo eles jogando na casa deles. Bom, o time do Oswaldo vai ter que encarar primeiro essa sequência boa demais do Corinthians jogando em Itaquera. Segundo, tem o peso de que não vence desde 2011. O que eu acho, Vlad, realmente, se você vê o momento do Corinthians é excelente. Se você tivesse de apostar um pouco, é o Corinthians. Mas eu não ponho minhas fichas, não. É claro, né? Que é jogo único, tudo pode acontecer. O Palmeiras, você vê, tem um elenco, tem qualidade, jogadores também com qualidade. O Oswaldo montou, acho que o time vem evoluindo.
Então é difícil. Os dois clássicos é muito difícil. Posso dar uma provocada no Riva? Não é dividida, não, mas... E o Valdívia, hein, Riva? Mas jogou 30 minutos já resolveu o problema do Palmeiras. Eu não sei. Eu como jogador, a gente não questiona, né? Mas em sequência, eu queria ver o Valdívia, ver outro jogador jogar, pelo menos fazer um ano de campeonato bom, jogar. E eu não vejo, agora joga uma partida, realmente tem qualidade. Contra o Botafogo foi ele que abriu, ele que clareou. Contra o Botafogo, tomara que ele dê sequência, tomara que ele fique no Palmeiras, tomara que ele jogue um grande futebol, mas dê sequência. Tanto é que parece que a proposta do contrato é sobre jogo e produção. E parece que está emperrando nesse aspecto. É muito inferior ao que ele ganha hoje com o acréscimo da produtividade. Mas ele jogando, ele vai ganhar. Então, por isso que o Palmeiras está querendo, porque custo-benefícios, cara, fica difícil. Ele joga um mês e para 3. Então, fica difícil. E o Cruzeiro tem interesse no Valdívia, só que deseja liberação para a segunda fase, de conseguir a classificação da Libertadores, não quer esperar até o término do contrato do chileno. Mas é um talento, hein? Não. Tem qualidade, pô. A gente reclama disso. Um jogo como aquele contra o Botafogo é o cara, né, para fazer aquilo. Para entrar, clarear e dar o lance da vitória. Se você colocar a postura do Zé Roberto no Valdívia, é titular absoluto. Aliás, coisa que a gente nunca... Foi fácil também. Mas aí é atitude. Coisa que a gente nunca negou aqui, verdade seja dita. Por mais críticos do Valdívia que sejamos todos, a gente sempre fez o senão e que num lance isolado como aquele, ele é um jogador capaz. Bom, vou roubar a bola de vocês, fazer algumas citações aqui. O Marco Silva, Douglas Jasta, o Julian Strauss aqui, o pessoal aqui é da Justiça. O Julian Strauss e o... Vou ver quem é o outro aqui. O Alberto Ross estão lembrando aqui um pênalti que o Felipe teria sofrido no jogo com a Ponte aos 17 do segundo tempo. Eu vi, achei que não foi pênalti. Achou que não foi pênalti? Eu daria. Bom, no padrão do Campeonato Paulista você pode marcar aquele pênalti, porque tudo é pênalti aqui. Bom, um abraço aqui também para o Júlio César Matheus, para o Márcio Martins, José Luiz de Paula, Patrick Arado, Vitinho, Ronaldo Amorim e muitos outros. A gente ficou devendo os gols do Cruzeiro. A gente vai fazer rapidinho o nosso último intervalo. A gente já retoma o papo e já mostra os gols da partida entre Huracan e Cruzeiro. Cartão Verde volta já. Estamos de volta com o Cartão Verde, como promessa é dívida. Em jogo terminou agora há pouco, o Cruzeiro que precisava ao menos um empate. A gente já falou até disso aqui para se garantir na próxima fase da Libertadores. Encarou o Huracan no El Palácio, em Buenos Aires, perdeu por 3-0. Nós vamos ver aí o 3-1, aliás, me corrigiu muito bem o Bia aqui. A gente vai ver os gols aí. Impedido. O Ábila, gol impedido. Tá. O Ábila que fez os dois gols, né? Fez esse primeiro e fez o segundo ainda no primeiro tempo. Olha o drible que o Paulo André toma aí do push, não é para tomar esse drible. A gente já falou do dia infeliz dele. O Cruzeiro vai ter o gol de pênalti. O Damião que aconteceu. Aí. E logo em seguida, quando o Cruzeiro podia reagir... 3 minutos depois. Ele toma o gol mais bobo de todos. Esse é o Leandro Damião que tinha que acompanhar, dá uma olhada. Esse é gol de futebol de casados solteiros. Não pode tomar um gol Não pode tomar um gol desse. Bola pingando ali, ó. Ô, Celção, o placar aqui não altera, gol do Manzinelli. Né? Não altera. Sobre o horário, alterou o placar? Não, um pouquinho só. 63% sim, para quem continua gostando, e 37% não. Mas o tempo inteiro girou em torno disso. 60 e tantos para 30 e tantos. Se dependesse do Celso Suzão, tinha ter jogo 2h30 da manhã. O horário dele. O Daniel de Blumenau diz o seguinte aqui: domingo passado foi perfeito. Palmeiras e Botafogo, na sequência derby em Manchester. Aí ele bota uma observação que a esposa dele, Jane, não concorda nem um pouco. Um baile do United do City. Essa é uma outra observação, viu, Vladir? Diante do que é hoje a rotina de um torcedor de futebol, que acompanha esse mundo globalizado de meu Deus aí, né? Faz sentido você ter jogos no dia de um Real e Atlético, por exemplo, como a gente teve hoje à tarde. Se for num domingo, um Real e Barcelona, claro que as atenções do torcedor brasileiro hoje são divididas. Né? Você pode trabalhar. Você vai o quê? Malhar em ferro frio? Insistir com o nosso clássico. Mas eu vou te dar uma informação. Se a gente tinha que se adaptar ao horário de Real Madrid e Barcelona, o fracasso E tecnicamente para a TV também, organizar uma grade tendo que pensar. Já pensa em tanta coisa, tem que pensar quando joga o Barcelona. São as TVs, a gente está na roça só. Tem muita gente envolvida. O Fernando dos Santos aqui... o Fernando dos Santos escreve sobre aliás, não foi o Fernando dos Santos, tinha... exatamente, ele falando que o brasileiro tem muitas histórias que devem ser contadas e fantasiadas, se referindo aqui e manda os parabéns para o Vinícius, aqui, autor do livro que a gente está sorteando hoje. Rapidinho sobre a Copa dos Campeões da Europa. O Atlético de Madrid, o Real tinha feito 3 jogos, 3 derrotas, né, no Vicente Calderón. Hoje ficou 0-0. Foi o 7º jogo seguido que o Real Madrid não consegue vencer
na temporada, desde o final da Liga dos Campeões, jogou bem melhor no primeiro tempo, perdeu gols, né? O goleiro do Atlético de Madrid foi melhor em campo, o Atlético de Madrid voltou marcando direito, aí foi um jogo bem mais equilibrado, partida de volta na próxima quarta-feira no Santiago Bernabéu. O Atlético pedrinha no sapato, né? Do Real. Menos pedrinha quando não, interessa. uma rocha no sapato. Menos quando interessa. A última e a Juventus que fez 1-0 em Turim, isso. No Mônaco, é pouco ou não? Tá de bom tamanho. Eu acho que o Mônaco é um time que marca muito bem e tem dificuldade para atacar. A Juventus é a favorita. O time é o seu estilo, então. O time é meu estilo, ele ataca muito bem e marca muito bem. A gente tem que pegar no seu pé um pouco, você sabe, né, Vitor? Eu não sei porquê, mas só tudo para bem. ver seu sorriso. O nosso diretor vai cortar e vai mostrar, está sorrindo. Rival, eu sei que se você não der um cartão hoje, você vai embora triste, né? Eu queria dar um verde para os dois últimos presidentes da Portuguesa. Conseguiram. Acabaram com a Lusa. Conseguiram botar a Portuguesa, que eu venho falando aqui, esse time fantástico, que todo mundo adora. Eu tive o prazer de vestir a camisa. Você trocou a cor do cartel, Rival? Não, é verde, é porque eles conseguiram. É ironia, tá. Parabéns aos dois mandatários que botaram a Lusa. Olha, praticamente acabaram com o futebol na Lusa, infelizmente. Oscar. Pro Rivelino, aí, ó. Pro Rivelino? Rivelino, cartão verde. Cartão verde pro Santos, que está fazendo aniversário hoje. Muito bem, né? De 3 anos. Meu cartão é rápido, meu cartão vermelho para a primeira fase do Campeonato Estadual, cada vez mais chato, e o verde porque agora começam os clássicos, a rivalidade sobrepõe a importância do campeonato, e agora em diante vale a pena. Eu queria dar um verde para alguma coisa que acontece em campo, que a gente fala muito pouco. O verde que eu daria para o goleiro Paulo Vitor, do Flamengo. Segurou um clássico. Putz, bem lembrado. Uma atuação, acho que é uma lembrança legal. Muito bem lembrado. Eu queria dar um cartão verde para uma coisa que não acontece em campo e que foi triste, que foi a morte do Eduardo Galeano, um cara que pensava muito bem e escrevia muito bem. Eu, particularmente, gosto muito de literatura e eu sei que a notícia é triste, mas me alegra, de certa forma, ver um cara tão privilegiado mentalmente ser intimamente relacionado a futebol. Acho que o futebol precisa Um cara que não disso, combina com o neofutebol, não combina com redes sociais, não combina com o capitalismo extremo, não combina com esse ritmo de vida acelerado de hoje e que parecia ser feliz mais que a maioria. E outra coisa que é importante, hoje também o futebol brasileiro também completa 120 anos de vida, né? Exatamente. Será que merece então, homenagem pro Rivelino, meu cartão verde, que você simboliza o bom futebol brasileiro de sempre. Mas se não fosse aquele bendito jogo, a gente não ia estar aqui hoje. O Eduardo Galeano, no livro Futebol, Sol e a Sombra, tem uma frase que me faz lembrar Vitor Birner, que ele fala: sou um mendigo do futebol, com o chapéu pelos estádios da vida, pedindo uma jogada bonita, pelo amor de Deus. E sabe que eu vou lembrar uma outra frase. Obrigado, assim, por um acaso, a semana passada eu estava zapeando, vi um desses canais oficiais trechos da última entrevista quando teve aqui em Brasília no ano passado. E ele falava, respondendo uma das perguntas, que a sensação que ele tinha é que o jogador entra em campo hoje com uma arma apontada para a cabeça, precisando vencer de qualquer jeito. E acho que é bem uma imagem assim do que se passa. Esse futebol triunfalista, como ele mesmo falou. A definição dele para futebol é uma triste jornada, né? Uma triste jornada do prazer do lúdico para a obrigação. Uma triste jornada histórica do que era prazeroso para uma coisa que virou obrigação. Os nossos ganhadores de hoje: Sérgio Ferreira do Carmo foi o vencedor, ficou com a camisa do Vitória, bonita camisa, e o Wilson Peter do Nascimento, de Balneário Camboriú, a partir de agora é o dono do livro Empate. Oscar Ulisses, isso é raro no cartão verde? A gente ficar com um tempinho, mas também está acabando. Deixamos de falar alguma coisa ou não? Não, a gente podia ficar conversando até de madrugada aqui. Poderia tempo, mesmo, sem dúvida. Não, mas está tudo dito aí. Reta final dos campeonatos chegando. Aguardemos os próximos, e o Libertadores, meio de semana, né? Foi tudo dito. Cabe uma última observação bem-humorada aqui do Jorge Munhoz. Bem-humorada sempre. Ele é contra o horário porque ele diz que é muito cedo para os jogadores baladeiros. Eles não conseguirão nem abrir o olho. Vai direto, vai direto. Porque geralmente o baladeiro é bom, vai direto. Se o cara for baladeiro, claro. Mesmo, né? Outro dia alguém falou aí, pô, eu vi alguém com um monte de gente que não bebia nada, mas também não jogava nada. Não entrega. É o caso. Oscar, obrigado. Prazer de sempre. Valeu, obrigado, rival. valeu. Gostei do bom astral, sempre fica faltando um tempinho a mais. Celso Zelt, bom, nosso encerramento de hoje é uma homenagem ao Botafogo, que foi derrotado pelo Fluminense no jogo de ida das semifinais do Carioca, mas antes disso tinha se sagrado campeão de uma infelizmente desfigurada Taça Guanabara. Inclusive teve que improvisar a taça lá, que foi erguida, que a gente vai ver aí na imagem. 50 anos da Taça Guanabara. Foi mais bacana, porque o Botafogo tem muito trabalho pela frente e precisava desse início de temporada bacana. Muito obrigado pela companhia, uma ótima semana a todos, aquele abraço e juízo, torcida brasileira. Tchau.